recurso. Isso nós só fomos pensar quase 10 anos depois que foi concebido, a gente discutia sobre a questão de regionalização. A gente conhecia também um pouco, a gente estava estudando na época sobre isso aí, em outras culturas, e a gente sabia que havia regionalização, por exemplo, no melhoramento do milho, né? Isso aí é bem conhecido. E é isso aí que o Rafael mais ou menos estabeleceu. Aí na época, logo que ele se aposentou, aí a gente teve que movimentar isso aí. Então a primeira coisa que nós fizemos foi um encontro feliz que eu tive com o Hélio do Prado em Assis em 1992. O Rafael tinha acabado de parar. E eu falei pro Hélio, nós estudamos interação genótipo-ambiente. O ambiente, na genética quantitativa, tal, o ambiente é uma coisa extremamente subjetiva, né? Sai um número lá dessa interação, mas é subjetivo, a gente não consegue dizer o que é esse ambiente. E você está nos falando sobre esses solos, tal, eu fiquei encantado com uma aula que eu vi do Hélio, né? E você não conseguiria fazer isso nos nossos ensaios? Naquela época tinha só 40 ensaios. Para você ter uma ideia, hoje nós temos mais ou menos 500 ensaios. Ele falou, não, eu faço. Aí então a primeira presente que ele me deu foi um trado. Ele me deu um trado de presente, que ele me ensinou a tradar. Então, quando eu ia nos ensaios, eu e Taveira, não é? Na época, nós tradávamos, e ele tradando os outros pontos lá. Então, rapidamente, nós qualificamos os solos, isso em 92, 93. E saímos com uma ideia de ambiente. Então nós separamos em ambientes favoráveis, e ambientes médios e ambientes favoráveis pela qualificação do solo. Isso aí foi meio pioneiro. Depois o CTC em 96 lançou A, B, C, D e E, né? Mas essa primeira ideia assim, de associar essa informação foi com ela. E paralelamente tem um pesquisador chamado Orivaldo Brunini, na área de clima, e ele fez o mapeamento. Eu pedi para ele também fazer um mapeamento de clima, isso aí também nessa mesma época. Então aquele zoneamento que o CTC tem de clima, aquela coisa, nós saímos com isso antes, né? E isso aí, mas na realidade nós fizemos isso aí para nos ajudar na seleção. Então, por exemplo, a gente sabia que a região de Mococa, ela dava ocasião a selecionar materiais de melhor resposta, porque não eram materiais que passavam muita seca e tal. Quando você ia para a região de Adamantina, aí já tinha uma seca bem definida, um veranico bastante forte. Naquela época, eu até escrevi sobre isso uma vez. Então, tinha que ser outro tipo de material. E outra coisa que também chamava atenção, aí o Peri Figueiredo nos ajudou, cada região tinha um tipo de doença mais importante, mais preponderante. Por exemplo, a região de Mococa, não dava muitas ferrugens. As ferrugens, na época, ferrugem marrom ainda só. Tinha uma outra região que aparecia muito carvão, que era a região de Ribeirão Preto, a região de Pindorama, né? A região de São José do Rio Preto, muito carvão. Então a gente mapeou também as doenças que eram mais possíveis em cada uma das regiões. Mosaico na região de Ribeirão, região de Assis, e assim foi. Então com isso é isso que o Mauro falou, a gente passou a ter uma ideia que os materiais eles não eram absolutos, eles não eram bons em tudo que é lugar, né? Só que isso aí mais ou menos o Canaviales, quando fez lá o projeto dele de fazer a seleção, como é que ele chamava? Localizada, mas tinha um nome bonito que eles usavam. Aquela seleção lá nada mais é do que por nichos, né? Seleção de nichos. Customizada, esse nome é bonito pra caramba, hein? E aí, posteriormente, o CTC adotou também. Em 2004 ele começou a adotar seleções, ele fez 2003 para 2004 lá, 2004 o site de Goianésia, nos acompanhou, que nós tínhamos feito em 2001 para 2, criado lá em Jales um site de seleção, aí o CTC também adotou lá, e depois adotou em outros pontos sites customizados, né, regionais. Então isso aí, aquilo que o Rafael Alvarez pensou lá na década de 80, e que na época não teve braços nem perna para fazer isso, que depois nós conseguimos fazer.